Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre os métodos de valoração dos estoques. Mas antes de falar sobre o método propriamente dito, antes de ver os cálculos, nós precisamos entender o seguinte: os estoques eles são controlados de duas maneiras, né? Ou por inventário permanente ou por inventário periódico. E o que é um inventário permanente? É quando você tem um controle dos estoques a cada entrada e a cada saída. Ou seja, é como se você tivesse uma planilha ou um sistema onde você vai movimentando os estoques através do registro das notas fiscais a cada entrada e a cada saída. Então, registrou uma entrada, você já tem o estoque atualizado. Você registrou uma saída, já tem o estoque atualizado e também, por conta disso, o custo das mercadorias vendidas, ele é apurado automaticamente a cada saída. Então esse é o nosso inventário permanente. O inventário periódico é quando você não tem esse controle a cada movimentação e acaba fazendo então o cálculo do custo das mercadorias vendidas apenas quando você realiza a contagem de estoques. Então uma vez a cada ano ou umas 2 vezes por ano você faz o seu inventário. Quando faz o inventário, aí você tem condição de saber qual é o custo da mercadoria vendida. Se você não fizer isso, não tem como saber, porque você não controla entradas e saídas a cada movimentação. Normalmente, se você pegar aí aquelas comércios muito pequenos, com uma quantidade de itens muito diversificado, muito grande, você não vai ter esse controle 1 a 1, né? Imagina lá, por exemplo, um boteco controlando quantas cervejas vendeu, quantas doses de uísque, de pinga vendeu naquele dia para calcular o custo da mercadoria vendida. Não tem como. Ele só vai saber isso quando ele fizer um inventário. E esse inventário é periódico, é de ano em ano ou a cada 6 meses. Então, por isso chamamos de inventário periódico. Então, dentro do sistema de inventário permanente, eu tenho aí 4 métodos de valoração dos estoques: média ponderada fixa, média ponderada móvel, PEPs e WEPs. E dentro do inventário periódico, eu só consigo fazer através de uma fórmula para achar o custo das mercadorias vendidas. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Falando do inventário periódico, para eu encontrar o custo da mercadoria vendida, eu tenho que fazer essa fórmula que está aqui. Estoque inicial mais compras, menos devolução de compras, menos estoque final. O resultado dessa conta é o custo da mercadoria que foi vendida durante o período, ok? Então eu vou pegar o estoque inicial do período, estoque final do período. Vou considerar todas as compras feitas no período e as devoluções de compras. Fazendo isso, eu chego no custo da mercadoria vendida. Falando de inventário permanente, então, como eu disse, são 4 métodos. O primeiro que a gente vai falar é custo médio ponderado móvel. É assim chamado aquele mantido por empresa com controle constante de seus estoques e que por isso atualiza o seu preço médio a cada aquisição. Então, média ponderada é quando você pega a cada movimentação de entrada com preço diferente, ele gera um custo unitário diferente, porque ele vai pegar o total de estoques em reais e dividir pelo total de estoque em quantidade. Então é uma média ponderada em relação à quantidade. E ela é móvel porque é feita a cada movimentação, a cada entrada e a cada saída, ok? Nós vamos ter também o custo médio ponderado fixo. Ele é o mesmo cálculo, as mesmas considerações. A única diferença é que as vendas elas são agrupadas todas ao final do mês. E eu só dou baixa uma única vez, mesmo que eu tenha vendas durante todo o período do mês, né? Tem quase todos os dias. Mas eu não faço essa movimentação de vendas, só de vendas. Eu não faço ela quando ela acontece. Eu faço todas elas no final do mês. É um cálculo muito parecido com média ponderada móvel e vai chegar a um valor muito próximo. Mas como eu junto todas as vendas
numa única data, vai dar uma diferençazinha no custo da mercadoria vendida. Aqui vale uma observação importante. Para quem vai fazer o exame de suficiência do CFC, normalmente, quando não se fala o método a ser usado na valoração dos estoques em uma questão, você usa média ponderada móvel. A média ponderada fixa só vai utilizar se eles mencionarem que é média ponderada fixa, ok? Se não, é média ponderada móvel ou PEPs ou UEPs, dependendo do que tiver escrito no enunciado. Legal? Eu vou falar das outras duas e depois nós vamos ver na prática como é que isso funciona. Legal? Então agora vamos falar sobre PEPs. PEPs é primeiro que entra, primeiro que sai. Quando eu uso esse método de valoração, a atenção que eu tenho que ter é a seguinte: eu tenho que separar o meu estoque em lotes. Por quê? Porque senão eu não sei qual foi o primeiro lote comprado ou o último comprado. E veja que o método é justamente pegar o primeiro lote que entrou para dar saída. Então, se eu tenho uma venda hoje, qual é o custo dessa venda? É o custo do primeiro lote que eu comprei que ainda está em estoque. Ok? Então, o primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. E assim eu vou tirando daqueles lotes. Se eu não separar em lotes, eu não consigo fazer esse cálculo. Então, quando isso cair numa questão da prova, você tem que lembrar que você tem que separar as entradas em lotes, ok? Quando eu falo de UEPs, é a mesma situação. Eu também tenho que separar em lotes. Por quê? Porque eu vou considerar como saída aquele estoque que entrou por último. Então, eu preciso saber quem entrou por último, quem entrou antes, quem entrou primeiro, quem entrou por último. Se eu não souber isso, eu não consigo fazer o cálculo. Legal? Então vamos para os exemplos, para os cálculos, né? Para a gente ver exatamente como acontece. Eu vou usar como exemplo sempre as mesmas movimentações para os 4 métodos, ok? Então presta bem atenção para ver onde é que existem as mudanças. Vamos começar com média ponderada móvel, ok? Então, lá no dia 3, aqui tem a data, a quantidade de entrada, o valor, quantidade de saída, valor e o saldo. Então, lá no dia 3, eu comprei 1.500 unidades a R$10 cada uma. Então, eu tenho nesse dia um estoque final de 1.500 unidades, R$15.000. Custo unitário, 10. Lembrando sempre que aqui o custo registrado é aquele sem os impostos recuperáveis e somado aí todas as despesas para ter a mercadoria dentro da empresa, ok? Beleza, no dia 8 eu comprei 2.500 unidades ao preço de 12. Então veja, eu tinha comprado a 10, agora eu comprei a 12. O que isso provoca? Provoca uma mudança no custo médio. Então, como é que eu faço para apurar o estoque depois de uma compra? Então eu vou pegar lá, ó, o estoque que eu tinha antes, 1.500 unidades, mais 2.500 unidades, vai dar 4.000 unidades de estoque. Agora eu vou somar o valor. Eu tinha 15.000 de estoque, comprei 30.000, fiquei com 45.000 de estoque. E agora eu divido o saldo do estoque em reais pelo saldo do estoque em quantidade. 45.000 dividido por 4.000 vai dar 11,25. Esse é o custo unitário. Legal. No dia 12, a próxima movimentação, eu fiz uma venda de 1.500 unidades. Aqui também uma atenção especial. Toda vez que tem movimentações assim nas questões do exame, eles colocam lá, foi vendido 1.500 unidades por R$15 cada unidade, tal. Aí, um aluno que não conseguiu prestar atenção, ele vem aqui e faz a baixa por R$15. Então, sempre lembrando, a movimentação do estoque sempre será pelo custo e não pelo preço de venda, ok? Então, a venda que eu baixo na movimentação do estoque é pelo custo. No caso da média ponderada móvel ou fixa, é o último custo calculado. Então, qual é o último custo calculado nesse exemplo? 11,25.
Foi o custo que eu cheguei no dia 8. Custo médio. Legal, então esse será o custo da baixa. 1.500 unidades a 11,25 vai dar 16.875. Para apurar o estoque é da mesma forma que eu fiz antes. 4.000 unidades menos 1.500 unidades vai dar 2.500. 45.000 menos 16.875 vai dar 28.125. Quando eu pego 28.125 e divido por 2.500 unidades, vai dar o custo médio de 11,25. Legal. Próxima movimentação, eu comprei 1.000 unidades a R$13. Então agora o custo médio vai alterar novamente. Por quê? Porque eu comprei por um valor diferente. Então estão pegando o esquema? Toda vez que eu compro por um valor diferente, o custo médio vai alterar. As baixas não modificam o custo médio. Por quê? Porque eu uso sempre o último custo médio calculado. A não ser as devoluções, mas eu vou falar das devoluções depois. Muito bem. Aqui então eu tinha 2.500 unidades, comprei 1.000 unidades, fiquei com 3.500. Tinha 28.125, comprei R$13.000, fiquei com 41.125. Quando eu divido 41.125 reais por 3.500 unidades, eu tenho um custo médio unitário de 11,75. E a próxima movimentação é uma saída de 2.000 unidades. E eu vou utilizar como custo qual? O último custo calculado, 11,75. Então, dessa forma, eu tenho ali um estoque final de 1.500 unidades a 11,75 cada uma, valor total 17.625. E se eu quiser saber qual foi o custo da mercadoria vendida desse período, é simplesmente somar a coluna de saída. Então eu tenho ali na saída, no dia 12, 16.875 e no dia 30, 23.500, totalizando 40.375. Legal? Vamos para o próximo cálculo. Agora é a média ponderada fixa. Cálculo muito semelhante ao anterior, porém diferente nas vendas, nas saídas. Então eu calculei ali primeiro as compras do dia 3, beleza, 1.500 unidades a R$10, R$15.000. Depois eu comprei no dia 8, 2.500 unidades a R$12, totalizou um estoque de 4.000 unidades a R$45.000, 11,25 cada unidade. Aí eu teria uma venda no dia 12, mas eu não registro ela no dia 12. Na média ponderada fixa, as vendas são concentradas todas no último dia. Então a gente já pode pular ali, porque a compra do dia 25 é igual que a gente fez antes. Então eu cheguei ali no dia 25 com o custo médio de 11,60, ok? E agora no dia 30 eu dou a saída das duas vendas. Somando as duas vendas dá 3.500 unidades. Qual é o custo que eu vou usar? 11,60, que é o último custo calculado. Então, vou chegar aí a 40.600 e o saldo final é 1.500 unidades, 11,60 cada uma, 17.400. Qual é o custo da mercadoria vendida? Os 40.600. Então, veja que aqui ficou bem perto do outro custo, deixa eu até mostrar aqui comparativamente, né? Eu tenho aqui, na média ponderada móvel, um valor de estoque de 17.625 e na média ponderada fixa, 17.400, 200 e poucos reais ali de diferença. E o custo da mercadoria vendida, na média ponderada móvel, é 40.375 e na média ponderada fixa, 40.600, também 225 reais ali de diferença. Legal? Então é isso, esses dois aqui refere-se à média ponderada. Agora vamos ver PEPS e WEPS. Primeiro PEPS. Então veja, eu comprei no dia 3 a mesma movimentação, ok? 1.500 unidades. Beleza, nesse dia o estoque é esse aí. No dia 8, eu comprei mais 2.500 unidades a R$12. O que é que eu tenho que fazer no estoque? Para apurar o estoque, eu tenho que separar. Se eu não separar, quando eu tiver uma baixa, eu não sei qual foi o primeiro lote que entrou. Então aí eu vou ter dificuldade. Então eu separo no controle aqui. Eu tenho estoque no dia 8,
1.500 unidades a R$10 e 2.500 unidades a R$12. Aqui não tem que fazer divisão de nada, é simplesmente multiplicar a quantidade pelo custo unitário e ponto, chegamos aí ao custo final do estoque. No dia 12, eu vendi 1.500 unidades. Muito bem. E o método é, primeiro que entra é o primeiro que sai. Qual foi o primeiro lote que entrou? É o lote de 1.500 unidades a R$10 cada uma. Agora eu estou vendendo quanto? 1.500 unidades. Então vou baixar aquele lote todo. Vou baixar 1.500 unidades a R$10. O que sobrou? Sobrou como estoque 2.500 unidades a R$12. No dia 25, eu comprei mais 1.000 unidades a R$13. Muito bem. O estoque agora no dia 25 são 2 lotes. 2.500 unidades a 12, 1.000 unidades a 13. E no dia 30, eu tenho uma baixa de 2.000 unidades. Como é primeiro que entra, primeiro que sai, então eu olho lá qual é o lote que eu tenho. Eu tenho um lote de 2.500 unidades a R$2 e 1.000 unidades a R$13. Então eu estou baixando 2.000 unidades, eu vou utilizar daquele lote mais antigo, aquele que tem 2.500. Se eu tivesse saindo com uma venda aqui de 3.000 unidades, eu iria baixar 2.500 unidades de 12 e 500 unidades de 13. Então eu vou completando à medida que eu vou zerando aqueles lotes, percebe? Então fazendo aqui, da maneira como está, 2.000 unidades, eu estou baixando daquele lote mais antigo de 2.500, então sobrou 500 unidades a 12. E sobrou também aquele último lote inteiro, 1.000 unidades a 13. Total do estoque, 1.500 unidades. Qual é o valor do custo da mercadoria vendida? De novo, a soma da coluna de saída, 39.000. Beleza? Agora vamos para o EPS. No EPS, então, mesma coisa, separar por lote. Então fizemos ali a compra no dia 3, a compra no dia 8 e tem os 2 lotes ali no dia 8. No dia 12 eu vou baixar 1.500 unidades. Só que agora eu tenho que baixar do último lote que entrou. Qual foi o último lote que entrou? 2.500 unidades a R$12. Então é R$12 que eu vou utilizar para fazer essa baixa de 1.500 unidades. Sobrou desse lote 1.000 unidades. E o lote mais antigo está inteiro ainda, porque não precisei avançar nele, ok? Então eu tenho ali no dia 12, o primeiro lote inteiro, 1.500 unidades a R$10, e o segundo lote, somente 1.000 unidades a R$12, porque eu já baixei 1.500. Legal, no dia 25 eu comprei mais 1.000 unidades. Agora eu tenho 3 lotes. O mais recente é esse que eu comprei agora, 1.000 unidades a 13. O anterior sobrou 1.000 unidades a 12. E o primeiro está inteirinho ainda, 1.500 unidades a R$10. Agora eu tenho uma saída de 2.000 unidades. O que eu tenho que fazer? Olhar de baixo para cima, do último para o primeiro. O último tem 1.000 unidades, de R$13. Vou baixar ele inteiro. O anterior tem também 1.000 unidades a R$12. Também baixo ele inteiro. Vai sobrar novamente o primeiro lote, que é o mais antigo, inteiro, 1.500 unidades a R$10. Percebe? Então, sempre usando do último para o primeiro. Eu tenho, então, o custo da mercadoria vendida total de 43.000 e um estoque final de 1.500 unidades a R$10 cada uma, R$15.000. Então, aqui comparando os dois, aqui já dá bastante diferença, né? O PEPS, ele tem um custo de venda menor e um saldo de estoque maior. Por quê? Porque ele usa para dar saída o estoque mais antigo, que teoricamente sempre vai ser de valor mais baixo. Então, se a saída é dada pelo valor mais baixo, significa dizer que o custo sempre será pelo menor valor e o saldo do estoque sempre pelo maior valor, que é o valor mais atualizado. No caso do EPS, é o contrário. O custo será sempre pelo maior valor. Por quê?
Porque eu dou saída pelo último lote que eu comprei, teoricamente o valor mais alto. E vai ficar o estoque sempre com valor menor, porque vai ficar remanescente sempre o lote mais antigo, teoricamente com valor menor. Legal? Então, 43 mil de CMV no EPS, 39 mil de CMV no PEPS. Comparando então os 4 métodos agora, nós conseguimos ver exatamente que a média ponderada móvel e fixa fica entre PEPS e o EPS, falando de custo das mercadorias vendidas. É uma mediana, é o mais conservador, é o que a maioria das empresas usam e é o que é mais pedido no exame de suficiência do CFC. PEPS é o custo mais baixo e o estoque mais alto. O EPS é o custo mais alto e o estoque mais baixo. Por isso, o fisco não aceita o cálculo em o EPS. Por quê? Porque tem o custo mais alto. Consequentemente, o resultado, né, o lucro fica mais baixo. Então, eles vão tributar por um valor mais baixo. Então, não aceitam que contabilize os estoques pelo método EPS. Somente PEPS ou média ponderada fixa ou móvel, legal? Bom, um pouquinho sobre as devoluções. O que é importante entender quando tem devoluções nessa movimentação de estoques? Eu sempre vou usar como custo das devoluções, seja de entrada, né, de devolução de vendas ou devolução de compras, eu sempre vou usar o valor original, né, daquela movimentação. Por exemplo, se eu vou contabilizar devolução de vendas, eu tenho que ver qual foi a venda que foi realizada. E o custo daquela venda é o que eu vou aplicar na devolução agora. Tem que olhar lá no mapinha de movimentação do estoque. A devolução de compras, a mesma coisa. Por quanto eu comprei? Qual foi o valor original dessa compra? É esse valor que eu vou utilizar como custo para a devolução dessa compra, tá certo? Sempre lembrando isso. Não vai pegar o último custo, nada disso, tá? Vamos agora ver uma questão sobre essa movimentação de estoques. Uma empresa realizou seu inventário físico em 1/8/2011, identificando em seu estoque de mercadorias 8.000 unidades, avaliadas ao custo médio unitário de 180. Em 5/8/2011, vendeu 6.000 unidades à vista por 1.650.000, numa operação isenta de tributos de qualquer natureza. O comprador, no dia 10/8, devolveu 20% da compra e ainda conseguiu obter um abatimento de 20% do preço. Considerando essas transações, as únicas do mês de agosto, a empresa apresentou um estoque de... Essa questão ela é relativamente simples, mas derrubou muita gente, eu vou explicar por quê. Então veja, ali nós temos um estoque inicial, né, de 8.000 unidades, R$ 180, 1.440.000. Em 5/8 houve a venda de 6.000 unidades. O que eu tenho que fazer aqui na movimentação do estoque? Eu tenho que baixar pelo custo, 6.000 unidades vezes 180. Aqui já muita gente errou. Por quê? Porque considerou no cálculo a saída pelo valor de venda. Como eu já tinha falado na explicação lá, tem que cuidar com isso. Porque eles colocaram no enunciado que vendeu por X, mas não tem nada a ver valor de venda. E outros ainda descontaram, quer dizer, tiraram aquele desconto que estava no enunciado, com 20% de desconto. Aí pegaram o valor de venda, tiraram 20% e consideraram aqui como o valor da movimentação. Então cuida para não fazer isso. Quando fala de movimentação de estoque, de custo dos estoques, nós estamos falando sempre de custo. Nunca vou usar valor de venda, o valor de venda descontado, nada disso, ok? Muito bem, então aqui eu usei o valor de custo e cheguei aí a um estoque de 360.000. Aí devolveu 20%. Esses 20% eu calculo na quantidade. 20% de 6.000 unidades é quanto? 1.200 unidades. Então eu baixo pelo mesmo custo. Acabei de explicar isso. Sempre pelo mesmo custo. Mesmo que tivesse alguma movimentação no meio ali, não tem problema. Eu iria usar R$ 180 como custo unitário dessa devolução de vendas. Ok?
Muito bem. E aí então eu fico com um estoque final de 3.200 unidades a R$ 180,00, 576 mil de valor de estoque. Então, chamar atenção para isso. Quando tiver uma movimentação de estoque na questão e falar de uma venda com valor X, não considera, para efeito de valorização do estoque, não considera valor de venda. Sempre valor de custo. Se eu estiver falando de média ponderada, sempre o último custo. Se eu estiver falando de UEPs ou PEPs, aí tem que ver qual é o lote que eu vou baixar. Tá legal? Então, cuidado para não se perder nessa situação. Espero ter ajudado, ter tirado suas dúvidas. Se não, você coloca nos comentários aí, escreve para mim que eu respondo para você sem problema nenhum. Lembra de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho ali para você ser informado quando a gente coloca materiais novos. E na descrição do vídeo tem também link para você baixar o e-book gratuito, tanto o preparatório quanto o de dicas. Valeu, forte abraço e até a próxima videoaula.